Essa semana acabou de sair as novas alterações da FUVEST, o vestibular que faz você ingressar na USP. E aí nesse vídeo eu vou te explicar, mudou muita coisa? Vai ficar mais difícil o vestibular? Ficou parecido com o Enem? E essa redação nova que está acontecendo? Então acompanhe o vídeo, se você não conhece o canal, considere se inscrever, deixa um like e comenta sobre quais assuntos desse tema que você quer que eu aprofunde mais e de outras universidades, fechou? Oi, eu sou o Daniel, sou professor de História, trabalho com vestibulares em várias regiões. Se você acompanhar aqui o canal, você vai ver que vai ter uma série de vídeos, não só sobre conteúdo de História para vestibular, mas também estou trabalhando agora com alguns vídeos sobre educação e o vestibular em si, beleza? Vamos falar sobre o que mudou no vestibular? A FUVEST está seguindo um movimento que está se iniciando em várias universidades aqui do país e isso vai acontecer com outras também. Se não acontecer ainda, vão acontecer daqui a um tempo. Ah, Mel, batendo. Quer aparecer no vídeo, Mel? Vem cá. Ó, essa é a Melzinha. Ela tá com o sininho. Bom, continuando. A FUVEST está seguindo um movimento de alteração do modelo do vestibular que não está acontecendo somente na FUVEST, mas também em outras universidades. Exemplo aqui é da UEL. A UEL também fez essa alteração. E qual que é essa mudança? É seguir os parâmetros da BNCC com um novo modelo de ensino médio, alterando o sistema de que eram vários componentes curriculares cobrados, que vocês conhecem como história, ciências, matemática, biologia, entre outros, para definir por ciências em esferas específicas e suas tecnologias. Então o vestibular da FUVEST está dividido em 4 áreas agora: ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e, por último, ciências humanas e sociais aplicadas. Então são 4 áreas divididas durante todo o vestibular. Essas mudanças que aconteceram são mudanças radicais, vão mudar drasticamente o vestibular? Não. A estrutura em si, que você estava adaptado com a prova, ela não mudou tanta coisa, tá bom? E eu vou explicar isso detalhadamente agora. Agora sobre a prova. A prova ela se mantém no mesmo formato. São 2 fases. Na primeira fase, nós temos um dia único de prova, que são 90 questões de diversas áreas do conhecimento. Essas áreas que nós comentamos aqui, dos 4 tipos que são implementados com a BNCC com o nome ensino médio. Na segunda fase, nós temos a divisão em 2 dias. No primeiro dia, nós temos questões que são 10 dissertativas de português e, além disso, nós temos uma proposta de redação a mais. Qual que era o padrão da FUVEST? É de que a redação ela era somente dissertativa argumentativa. O que foi colocado no programa, nessa nova alteração, é de que serão outros gêneros de redação cobrados também. Tem essa variedade, muito parecido com o que dá é a UEL. A UEL ela cobra uma diversidade de mais de 10 gêneros textuais diferentes. A gente não sabe quais são esses gêneros que são cobrados. Se você entrar aqui na descrição, clicar no link que está o PDF mostrando qual que é o programa, você vai ver que não está delimitado qual que é o gênero. No segundo dia de prova, nós vamos ter as questões dissertativas. São 12 questões dissertativas, divididas nas áreas de conhecimento específica de cada curso. Então, se são 3 áreas de conhecimento específica para o seu curso, você vai ter 4 questões de uma área, 4 questões de outra e 4 questões de outra, beleza? Essas são as alterações específicas que nós temos aqui. Então a estrutura vai aparecer bastante, mas nós temos a alteração da maneira com que os conteúdos serão cobrados e também acréscimo de outros gêneros para a redação. Agora, qual que é a principal mudança? O que altera de verdade e o que está dando insegurança para vários vestibulandos e alguns professores ainda não compreenderam? Que é a interdisciplinaridade implementada de uma maneira mais clara no vestibular. Para quem faz o vestibular da UEL aqui de Londrina, já sabe que essa interdisciplinaridade ela é muito recorrente no nosso. Na FUVEST isso não era tão amplo, tão implementado de diversas maneiras. Agora vai virar um padrão. Essa interdisciplinaridade vai acontecer por conta desse novo modelo do ensino médio. Então vão ter questões que vão misturar áreas do conhecimento.
Agora, questões que serão cobradas de uma maneira mais direta, e isso está declarado no próprio site da FUVEST, são de algumas áreas do conhecimento que são filosofia, sociologia, artes e educação física. Se você nunca fez um vestibular que cobrava questões de educação física, agora é a primeira vez que você vai fazer, beleza? Vai trabalhar um pouquinho mais sobre conhecimento sobre o corpo humano, sobre atividades físicas, sobre produção cultural, entre outros tipos de ações. Outra mudança importante que é bom a gente relembrar é o modelo da redação. Pelo que eles colocaram no formato ali, o que deu a entender é que pode ser mais de uma proposta de redação, e mais de uma proposta de redação com uma sendo dissertativa argumentativa e outro de um gênero diferente. Então a gente ainda está descobrindo isso. A gente só vai saber de verdade quando sair um manual do candidato. Então a gente só está comunicando isso para você agora, para que você esteja o mais capacitado possível e preparado para o dia da prova. Agora vamos falar do porém, os problemas que estão surgindo e também algumas soluções que a universidade está encontrando para alguns desafios que ela encontra durante esses processos de vestibular. Então, o primeiro deles, o vestibular agora, como que ele está muito amplo, ele está trabalhando com 4 áreas de conhecimentos assim mais abrangentes, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e tecnologias e suas tecnologias. A gente tem que pensar em um desafio que toda universidade tinha e que várias pessoas tinham esse problema, que era o quê? O vestibular lançava o manual do candidato, colocava os componentes curriculares que eram cobrados. Depois que lançava esses componentes curriculares que deveriam ser cobrados, às vezes vinha uma questão que não estava dentro daquele edital, que não estava dentro do manual. O que acontecia? Quem estava um pouco mais acompanhado, tutorado, com mentoria ali sobre o vestibular, ia chegar um professor, ia chegar um especialista e falar assim, cobraram sobre teoria da história alemã. Isso não estava no manual do candidato. Isso abria margem para que o vestibulando entrasse em recurso, aquela questão fosse anulada para ele. Isso gera uma série de problemas jurídicos para a universidade. A universidade tem um problema financeiro com isso. E várias pessoas acabavam entrando na universidade por ter esse conhecimento. A maioria delas não tem esse conhecimento, não vão acompanhar ali, não tem essa mentoria, esse acompanhamento de alguém que tem essa tutoria. Então, ela abrangindo, colocando com componentes e as suas habilidades, vai fazer com que ela coloque um conceito geral que pode ser cobrado em diversos contextos, mas abre uma legitimidade para que ela não sofra represálias jurídicas por conta disso. Então a universidade, ela aproveitou esse novo modelo de ensino médio para sanar um problema jurídico que ela sofria. Porém, contudo, todavia, isso vai gerar uma consequência drástica para você vestibulando. Porque antes você entrava no manual do candidato e você via tópicos lá. Teoria da história, pré-história, período paleolítico e neolítico, antiguidade, formação das primeiras civilizações, Egito Antigo, Mesopotâmia e assim por diante. Agora não está tão declaradamente assim colocado. Está trabalhando sobre componentes específicos daquela área do conhecimento e também as habilidades que você deveria exercer, tá? Eu vou trazer alguns exemplos da minha área do conhecimento, que é a história. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais detalhado, principalmente quando sair o manual do candidato, só deixar aqui no comentário e também lembre de se inscrever e ativar o sininho para você ficar acompanhando sempre que sair vídeo sobre esse assunto, tá? Então, por exemplo, história. Primeiro dos assuntos é teoria da história. E aí, quando eles forem trabalhar sobre teoria da história, eles vão trabalhar sobre memória, cultura, identidade e diversidade. Então a gente já está vendo que é algo muito amplo. Qual cultura? Qual diversidade? Que tipo de memória que a gente está falando? A gente está falando de memória individual, a gente está falando de memória coletiva. Isso já vai abrindo outras margens. Aqui no canal, se você se inscrever e acompanhar, você vai ver que tem vários vídeos falando sobre esses assuntos. É só você procurar aqui, beleza? Origem dos povos do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, da América e da Ásia. Então ele está falando de uma maneira muito ampla dessas origens. Pode ser a origem histórica, pode ser a origem mitológica, o mito fundador dessas sociedades. Não fala qual sociedade africana que a gente pode estudar aqui. Gente, a história ela é tão vasta, ela tem tantos assuntos. Imagina, começa a cobrar sobre a origem do povo do Reino de Kush, que fica embaixo do Egito Antigo. Eu tenho certeza que você não estudou esse assunto, mas ela pode cobrar, porque agora com esse respaldo do novo programa ela vai ter essa segurança.
Isso vai trazer alguns desafios. O que nós vamos começar a trabalhar? É sobre essa interdisciplinaridade de contextos e também de cenários diversos. Trabalhar como que o Egito pode ter influenciado na formação do Reino de Kush, como que o Reino de Kush ele influencia na unificação do Império do Egito. Enfim, assim por diante. Então, trabalhar alguns contextos históricos, não só presos neles, mas também abrindo a visão e trabalhando com outros cenários. Outros exemplos, conceito de civilizatório, com o iluminismo trabalhando sobre o que é a civilização, o que é um ser civilizado, o imperialismo entre territórios que estavam fora ali da Europa e a Europa se colocando como a salvadora, a que iria resolver esses problemas, o neocolonialismo, são outros conceitos importantes, conceito de etnocentrismo, a cultura, a ideia de xenofobia também está naquele programa, Revolução Industrial e Imperialismo, tratando sobre as principais mudanças do capitalismo que teve ao longo dos séculos e também como que isso tem influenciado nas sociedades contemporâneas. A Revolução Mexicana é um assunto que eles colocaram detalhado ali. Eu tenho quase certeza que se você não estudou em um cursinho, no ensino básico, ninguém falou para você sobre a Revolução Mexicana. E aí você vai ter que acompanhar aqui o canal, que a gente vai postar uma série de vídeos sobre esse assunto. Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial e suas influências, as democracias nas Américas e também o período de redemocratização. A gente tem que lembrar que a América, durante o século XX, praticamente inteira ela passou por ditaduras. Herança cultural, a ideia de patrimônio histórico material e imaterial. E essa ideia de patrimônio histórico eu quero trazer de uma maneira mais ampla aqui no canal no ano de 2025, trazer alguns detalhes, porque é uma aposta muito grande que a gente está tendo nos vestibulares. Desde que aconteceu o incêndio do Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, a gente está vendo que vários vestibulares estão trabalhando sobre esse assunto de uma maneira mais incisiva, para ter uma valorização desse patrimônio histórico e também para você aprender que o patrimônio histórico ele não é só material, nós temos o imaterial, e eu vou trazer alguns detalhes a mais. Se você assistir esse vídeo depois, daqui a um tempo, provavelmente eu vou colocar uns cards aqui ou na descrição, um material explicando aonde que você encontra esses assuntos, mas é só você procurar ali, não é passado, patrimônio histórico, vai aparecer. Dicotomias e suas desconstruções é um outro assunto que será cobrado. E aí, se você não sabe o que é dicotomia, é uma separação entre dois lados, dois ladismos. Então, por exemplo, o civilizado e o bárbaro, o atrasado e o desenvolvido, e assim por diante. Essas dicotomias, a maioria das vezes, são falsas dicotomias. A sociedade ela não é entre preto e branco, ela não é tão fácil assim de compreender. A gente tem que entender essa área cinzenta e trabalhar essas falsas dicotomias é um assunto muito interdisciplinar. A arte aponta isso, a sociologia aponta isso, até mesmo as exatas apontam isso. A gente analisar de uma maneira fria os dados de uma maneira generalizadora, ela é complicada e é um desafio muito grande para a área das humanas. Então, você acompanhando aqui o canal, eu vou trazer alguns assuntos específicos sobre esse assunto, tá? Dinâmicas sociais nacionais, internacionais, enfim, tem uma gama gigantesca de assuntos aqui que eles separaram por habilidades, não por temáticas que podem ser cobradas ou conteúdos que podem ser cobrados. Essa ideia de habilidades que você tem que estar capacitado dá um respaldo para a universidade não sofrer recursos, ações jurídicas, não gastar com isso. E acaba te trazendo mais desafios. Você não consegue mais estudar hoje em dia só com o manual do candidato. Você vai ter que trabalhar com um professor especializado que conhece aquele vestibular, que vai te orientar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E aí chega o meu papel. Se você está querendo estudar para passar na FUVEST, se você está querendo passar na UEL, na UEM, entre em contato no Instagram, prof.daniel.almeida, manda uma mensagem lá, fala assim, professor, estou querendo ter um trabalho de acompanhamento, eu quero ter um cronograma de estudos, eu quero saber o que é mais cobrado no vestibular da FUVEST e o que eu tenho que estudar para eu economizar meu tempo, para eu otimizar meu tempo, estudar o que realmente é cobrado e deixar de lado aquilo que não precisa ser estudado. Se você entrar em contato comigo, eu te passo um programa, um conjunto de trabalhos, a gente faz isso online, pode deixar gravado exclusivo para você, com PDFs, que vai te auxiliar a melhorar o seu estudo e alcançar mais rápido o seu sonho, beleza?
Gostou do vídeo? Deixa o like aí, comenta o que você achou, o que você achou dessas mudanças da FUVEST e acompanha aqui o canal, vai aparecer uma indicação dos últimos vídeos, provavelmente isso vai te ajudar bastante. Fechou? Até mais!